Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e nesse vídeo vou estar fazendo uma análise da edição 1 da Shonen Jump, equivalente ao ano já de 2024, o ano editorial 2024. E nessa edição tivemos algumas novidades aí. Essa semana tivemos a estreia de mais um mangá dessa nova leva, que são de 2 mangás. Então, acompanha o vídeo, deixa o seu like, se inscreva, estão quase batendo 1000 inscritos, essa ajuda é sempre muito importante. E, enfim, vamos lá. A capa da revista foi logicamente o mangá novato, que estreou, é o Rui Rui Senki, mangá esse que ouvi algumas coisas positivas de algumas pessoas com relação a ele. Ainda não cheguei a ler, mas eu vou ler e vou trazer, quem sabe, uma primeira impressão dele, tanto deles quanto de Greens, que inclusive ele também recebeu uma página colorida essa semana. Não só ele, como também mangá como a Kanbanashi e o It What. Esses mangás ficaram em destaques em páginas coloridas. Os mangás em atos é o Hunter x Hunter, Burn the Witch e o Holy Dragon. Esses não tiveram ranqueados, e agora vamos falar dos mangás que tiveram aí na Toque, tiveram ranqueados nessa semana, e vamos analisar cada um deles. A última posição foi a posição de número 16, que foi o mangá Asumi Kakeru, que eu acho que ele não vai durar muito tempo. Provavelmente eu jogaria aí 2 meses até ele ser encerrado, e eu não acho que o mangá vai conseguir sobreviver, popularizar, fazer sucesso nem nada do tipo. Então eu acho que para eles a única coisa que resta é só um cancelamento mesmo, que eu acho que ele não vai conseguir sobreviver. A 15ª posição foi o Mama Yuyo, que esse aqui já é um caso perdido, na minha opinião. Gostei muito da história, porém, aparentemente os japoneses não acharam atrativo, não gostaram. Ainda não saiu as vendas do volume 1, mas pelo que tá mostrando, eu acho que não vai ser muita coisa. Se vender mais de 10 mil, na minha opinião, vai ser uma grande surpresa. Eu acho que não vai chegar a isso, pelo menos não no primeiro mês de vendas do mangá. Então aí eu acho que já não tem muita escapatória, muita salvação para esse mangá. Outro que também tá no mesmo barco é o Twone Ice. Ele ficou na posição 14 e eu acho que ele vai ter vendas, pelo menos no volume 1, bem pior do que Mama Yuyo, pelo que tá parecendo, né? O mangá não se saiu tão bem assim como o Mama Yuyo, mas eu acho que ele tem uma situação um pouco mais difícil, mais complicada, pelo menos é o que eu acho, né? Mas de qualquer forma, o Twone Ice não se popularizou, nem a Mama Yuyo, e Asumi Kakeru, apesar de ter sobrevivido um pouco mais de tempo, eu acho que não vai dar pra ele também não. Então esses 3 mangás, na minha opinião, são os 3 que podem sim ser cancelados já na próxima leva aí, que pode estrear lá pro mês do fim de fevereiro ou pro início de março. E você concorda com essa minha opinião? Deixa aí nos comentários. A 13ª posição foi o Cypher Academy, que também tem grande chance de ser cancelado, mas provavelmente ele pode sobreviver por mais uma leva. Mas caso ele não consiga aumentar o seu sucesso, eu acho que da próxima ele não passa. Não só ele, tem um outro mangá aí que eu vou chegar daqui a pouco, que também tem grande chance de ser cancelado. Eu não colocaria ele para ser um cancelado já dessa nova leva que pode chegar nos próximos meses. Mas na minha opinião, ele pode sobreviver por um pouco mais de tempo, porém ele também está numa situação bem delicada. Mas aqui falando sobre Cypher Academy, ele também está numa situação um pouco delicada, apesar das vendas não serem um grande fiasco, um grande fracasso, um flop total, pelo menos na minha opinião, ele também não tem vendas tão altas, e a popularidade interna dele aparentemente não é tão boa. Então, juntando tudo isso, a gente tem uma popularidade que não é tão agradável para Shonen Jump. Então o mais certo seria então dar lugar a um outro mangá que talvez possa fazer mais sucesso. Agora a 12ª foi o Delusive Samurai, que também em vez em quando mantém essa média aí, em vez em quando não, na maioria das vezes, né, ele sempre mantém essa média aí nas suas posições. Essa aqui caiu um pouquinho mais, mas a questão foi dessa posição um pouco mais baixa, foi por conta realmente o que dessa vez nessa edição a Toque foi recheada, né? Dificilmente, raramente eu vejo uma Toque que passa de 15 ou 14 mangás. Isso aqui teve 16. Então, realmente a quantidade de mangás que foram ranqueados foram muito grande. Essa semana, por exemplo, não teve nenhum mangá ausente. Normalmente tá Boku no Hero, ou Jujutsu, ou One Piece. Mas dessa vez tá todo mundo. Então, isso acabou acarretando uma posição muito baixa para Delusive Samurai. Mas, na maioria das vezes, ele mantém uma média de 10, 9, 8, 7, que é normalmente a média que ele sempre fica. Não é nada tão grande. O mangá aqui também não é lá essas coisas. A 11ª foi o Kagurabachi, que esse aqui é um outro mangá que como eu falei, além de Delusive Samurai, tem um outro que está numa situação um pouco parecida. Pode sobreviver, mas eu acho que não vai conseguir durar tanto tempo, a não ser que o mangá realmente consiga dar essa volta aí por cima. Ainda não saiu as vendas do volume 1, mas eu não estou com expectativas tão altas, não estou com expectativa tão boa. Eu não sei se essas posições um pouco melhores tenha dado influência por conta do Ocidente. Eu acho que não, eu acho que o Ocidente não influencia em nada com relação ao mangá, pelo menos ao meu ver. Se alguém tiver uma opinião diferente, deixa nos comentários.
mas talvez ele realmente tenha sido um pouquinho melhor, se saído um pouquinho melhor do que esses outros mangás. Então, talvez por conta disso o mangá sobreviva um pouco mais. Mas é aquilo que como eu já falei, o mangá provavelmente, se ele não conseguir dar a volta por cima, se ele não conseguir aproveitar essa chance e melhorar a sua história para chamar mais a atenção do público, aí então ele vai ser o próximo. A 10ª posição foi o Boku no Roboco, não tenho muito o que falar, e é só isso mesmo, né? Aqui só para avisar que ele tá indo na revista. A 9ª posição foi o Nui Exorcist, ou Nui Divide, como eu costumo chamar. Ele é um mangá que tá uma média aí boa. Existe, pelo menos para mim, uma certa expectativa. O volume 2 vai ser lançado e eu espero muito que o mangá ao menos consiga ter um acréscimo a mais nas suas vendas. Pode ser muito bom. E caso isso aconteça, eu espero que a revista agora possa dar um pouco mais de prioridade, dar um pouco mais de atenção pro mangá. Que por enquanto, ele, apesar de não ser um mangá que é completamente descartado, ele é um mangá que na maioria das vezes está na posição mais mediana, o que mostra, pelo menos ao meu ver, que a revista, apesar de ainda manter o mangá, não dá tanta atenção assim para ele. Para fazer sucesso, vai tudo depender de quanto que ele vai vender nesse volume 2. A gente vai poder então analisar para saber se o mangá tá tendo um crescimento, se ele tá tendo uma estagnação ou ele se vai ter uma queda. Aí então vai depender de quando sair o volume 2. A 8ª posição foi o Undead Luck, que tá aí sobrevivendo, né? Mas eu acho que ano que vem, talvez, o mangá já comece a trabalhar um final para sua obra, pelo menos eu acho, né, que isso pode acontecer. Então eu acho que investir mais nesse mangá não vai valer tanta pena. Então eu acho que para ano que vem o mangá já vai começar a fechar sua obra. A 7ª posição foi o Kill Blue, que ainda mantém uma média boa e caiu um pouquinho nas primeiras edições que ele estava sendo publicado, né, da Toque. Ele recebeu posições muito altas, inclusive algumas edições atrás ele recebeu a 1ª posição. Mas eu acho que ele não é agora um mangá que a Jump vai sempre posicionar ele em posições, sei lá, top 5, top 4. De vez em quando pode subir aí, mas normalmente eu acho que ele vai ficar nessa média de 6, 7, 8, por aí, que é algo bom. Agora torcer que o mangá consiga melhorar mais a sua popularidade. O volume 2 não conseguiu vender tanto quanto o volume 1, então isso já é um alerta. Esperar que o volume 3 não tenha uma queda ainda maior, porque se isso acontecer, aí então que o Blue vai começar, na minha opinião, a entrar em uma zona um pouco complicada, né? E talvez se crie um pensamento de que o mangá agora não é tudo isso e que esse sucesso inicial só foi realmente um certo hype que logo se esfriou. Então, a expectativa agora fica para os próximos volumes quando serem lançados. A 6ª posição foi o Jujutsu Kaisen. Essa é uma posição um pouco mais baixa, não tem muito o que se reclamar, porque o mangá é um dos grandes da revista, é o segundo mangá que mais vende na revista, então reclamar de uma posição um pouco mais baixa não faz diferença nenhuma. Para falar a verdade, de certa forma até ajuda alguns certos mangás, porque as pessoas lendo a revista, procurando Jujutsu, pode então se encontrar com outros mangás aí na proximidade. Inclusive, Witchwatch foi o que recebeu a página colorida, ele foi colocado um pouco abaixo de Jujutsu. Então, quem sabe as pessoas lendo Jujutsu sejam atraídas pela página de Witchwatch e quem sabe até ler Witchwatch. Então, a Toque não é só posições em popularidade, tem muita estratégia em questão de leitura também. Então, se você acha que a Toque é só organizada em mangás mais populares e menos populares, isso já é um pensamento um pouco errado. Enfim, é um pensamento aí, para você ficar atento. A 5ª posição foi o Blue Box, ou como eu costumo chamar o Ono Hako, ele que recebeu uma ótima posição, tem uma ótima popularidade e só vai crescer. Acho que esse ano de 2024 vai ser um dos anos que o Ono Hako pode então começar o seu crescimento aí, no seu sucesso. Ele pode então ter finalmente um pico maior de vendas. Quando sair esse volume 13, se não me engano é o 13, eu estou muito expectativa de saber se o mangá pelo menos vai ter uma evolução a mais nas vendas, porque desde que foi anunciado o anime, as vendas aumentaram aos poucos. Então, esperar que o volume novo que sair, ser lançado, ele consiga então melhorar pelo menos um pouco aí em números das vendas, porque se isso acontecer já é um sinal positivo. E agora resta só expectativas mesmo. A 4ª posição foi o My Hero Academia. A obra está se encerrando, então não tenho muito o que reclamar. A obra é um dos grandes sucessos da revista. Eu nem ficava tão atento aos comentários de algumas pessoas, mas aparentemente muita gente pensava que Boku no Hero é um mangá que já estava perdendo popularidade e até flopando, mas não é isso o caso. Em nenhum momento Boku no Hero ele começou a perder popularidade. É certo que sim, as vendas de Boku no Hero caíram um pouco. O mangá ainda consegue entregar
ótimos números em vendas. 500 mil é muito bom. Inclusive, saiu as vendas do top 10 dos mangás mais vendidos. Boku no Hero ficou aí próximo a 10, não sei exatamente quanto, nem lembro quanto que ele vendeu, acho que foram uns 3 milhões. E mesmo assim eu vi gente dizendo que ele vendeu muito baixo. Vender 3 milhões em um ano é algo muito alto. Ele não é um mangá assim que vende milhões por volume, mas ele vende muito bem. Então Boku no Hero realmente faz sucesso e provavelmente vai encerrar em um número de vendas muito bom. A terceira posição foi o Sakamoto Days, também é um grande da revista. Vamos esperar que no ano que vem o sucesso dele venha crescer ainda mais, que a popularidade venha melhorar. Então a expectativa sobre esse mangá, pelo menos pra mim, tá muito alta. A segunda posição foi One Piece, não temos o que falar. O mangá continua entregando ótimos capítulos, pelo menos nesse flashback que tá acontecendo, né? Não vou entrar em detalhes, porque né, não é minha intenção falar sobre a história. Mas One Piece é aquilo, né? O sucesso que você já conhece. E a primeira posição foi Yozakura Family, que é realmente uma posição bem diferente da Yozakura Family, mas enfim, talvez bem grande seja por conta da adaptação anime. Mas eu acho que tá mais propenso para não ser do que ser. Mas enfim, Yozakura Family vai ter um anime. Não tô muito animado para isso, eu confesso. Só vou ficar realmente ter certeza se vai ser uma boa adaptação quando sair pelo menos algum trailer. Por enquanto só tô mostrando alguns visuais que não tá me agradando tanto, mas vamos esperar o trailer, que eu espero que saia pelo menos até março, venha alguma coisa, né? Agora, a próxima edição, que será a edição 2, teremos One Piece como capa. Acho que faz um tempinho que ele não recebia. Páginas coloridas será para Mama Yuyu, para Yu Hisenki e Yozakura Family. Então, aí fica a expectativa para a próxima semana. Comente o que você achou e o que você espera também para a próxima semana. E o vídeo é mais ou menos isso. Obrigado por ter assistido até aqui. E a gente então se vê no próximo vídeo.